Vos saúdo a todos com a paz do Senhor, a paz que excede todo o entendimento. Nesta hora, vamos estar lendo aqui no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 5. Glória a Deus. Capítulo de número 5, o versículo de 1, que está escrito assim: entretanto, glória a Deus, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Enfim, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que medisse ao Espírito Santo, enfim, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois da venda o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam que tinha acontecido. Levando-se o moço, cobriu o corpo de Ananias e, levando-o para fora, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então disse Pedro: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis aí a porta dos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, diz a palavra, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os mortos, viram que ela estava morta, e levando-o, sepultaram ao lado do marido. E sobreveio um grande temor a toda a igreja e a todos os que ouviram falar deste acontecimento. Olha, com a questão que aconteceu naquele tempo, né? E através em que eles viram também o acontecimento, o terror caiu sobre todos. Então há situações que Deus permite, né, para que o temor venha a crescer no meio da igreja. Então Ananias, com a esposa, eles tinham uma propriedade, mas formaram-se no coração em vender e dar uma parte, ou colocar uma parte nos pés dos apóstolos. Mas eu creio que Deus foi favorável e eles venderam aquela propriedade. Na hora que viram o valor, observe como a gente, ser humano, como um ser humano,
cometemos muitas fraquezas, muitas falhas, e como ser humano, ele entendeu tirar uma parte, que não cabia mais a ele, pelo propósito que ele tinha feito. E ali, ele foi ao templo, depositou uma parte, mas uma parte só negando o valor que era para ser colocado. Mas, chegando ali, Pedro fez uma pergunta, vendeste a propriedade por esse preço? Olha, quando ele disse sim, vendi, aí Pedro disse: olha, por que formaste esse desígnio? Por que deixaste Satanás, está vendo que é o homem que deixa entrar no teu coração? Então o mal entrou naquela hora, no instante que ele mentiu, tanto o mal entrou, ceifou a vida dele, quanto ele pecou, na verdade, contra o Espírito Santo, porque Pedro estava cheio, e era o Espírito Santo que colocava. Eu poderia citar agora, Gabriel? Era o Espírito Santo que falava, quer dizer, a voz era de Pedro, Então, como corrige? O Espírito Santo colocava as palavras, na boca, nos lábios de Pedro, e ele proferia ali naquela igreja, enfim. Na medida que ele mentiu para Pedro, automaticamente estava mentindo para quem estava colocando as palavras na boca, de Pedro. Diz a Bíblia que instantaneamente, até que ele não fosse naquela hora, mas não ia prestar mais, porque já tinha mentido contra o Espírito. E não há perdão para qualquer pessoa ou todo tipo, quando blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Não há perdão aqui nem no vindouro, não há perdão. Por isso é importante termos o cuidado, quando a gente não sabe de algo, não entende algo, também não criticar, porque poderá estar correndo um grande risco. Ele expirou ali, morreu, certamente no templo, A morte física e a morte espiritual já estava ali na vida de Ananias. Mas diz a palavra que depois de um certo tempo, 3 horas depois, não sabendo a mulher, está vendo? Pedro fizera praticamente a mesma pergunta, e ela respondeu do mesmo jeito, porque formaste o contraste, entendeu? Se combinaram para negar a Deus, e ela foi na persuasão, digamos assim, do seu marido, e ambos faleceram ali, porque Deus não permite, não se deixa ser escarnecido. Deus, ele é supremo, é poderoso, ele é o arquiteto que domina tudo e todos. E elas, sim, Senhor, vendemos. Aí Pedro disse: eis a porta. Quer dizer, quando ela morreu, se você for no contexto, quando ela morreu, 3 horas depois, a gente não ali, eu digo a gente, quando estava ali na Universal, eu vou falar porque o tempo ainda demora mais, e essas mensagens, quando o pastor pregava, lembra? E ficava tremendo. Não sou eu, como a maioria da igreja, ficava. Por que tremendo? Porque a gente estava entendendo o que ele estava pregando, entendeu?